O TDAH, ele é um transtorno do neurodesenvolvimento. É um transtorno que a gente costuma observar em cerca de 5% das crianças em idade escolar. É um transtorno em que a gente observa que a criança tem duas características principais. Ela tem sintomas de desatenção e ou sintomas de hiperatividade, né? Não necessariamente os dois precisam acontecer ao mesmo tempo. O TDAH ele já é descrito há muitos e muitos anos. Existem relatos antigos, desde o século XVIII, de médicos de tempos passados, que falam bastante sobre crianças com características de TDAH, crianças que tinham incapacidade de prestar atenção no mesmo tópico durante muito tempo, crianças que eram incapazes de ficar paradas durante muito tempo. Isso vem desde a literatura médica antiga, passando até por relatos literários na literatura anglo-saxã, que existem muitas histórias de crianças que tinham esse tipo de comportamento. Então, é um transtorno que hoje em dia é melhor conhecido, mas é um transtorno que, de forma alguma, começou nos dias de hoje. Ele já existe há muitos e muitos anos. Crianças com TDAH, elas costumam apresentar sintomas de desatenção e ou sintomas de hiperatividade. Esse é o primeiro critério para a gente dizer que uma criança tem TDAH. Ela tem que ter os sintomas desse transtorno. É uma criança que está o tempo inteiro viajando, está o tempo inteiro no mundo da lua. É uma criança que você chama e ela custa responder porque ela está pensando em outras coisas, perde o seu material com muita frequência. Então, esses são sintomas de desatenção. Hiperatividade são sintomas como a criança que não consegue ficar parada, a criança que só levanta e senta da cadeira o tempo inteiro, ela não consegue nem mesmo fazer uma refeição completa, ela precisa ficar levantando o tempo inteiro. É uma criança que costuma se acidentar porque ela sobe nos móveis, sobe em armários, e muitas vezes ela cai, se machuca. Os pais costumam dizer que é uma criança que está sempre a 1.000 por hora. É importante que a gente tenha cuidado para observar outros critérios também para o TDAH. Então, esses sintomas eles precisam aparecer antes de 12 anos de idade, eles não podem aparecer depois dessa faixa etária. Então, esses sintomas têm que estar presentes desde pequeno. Então, desde o que se considera como ponto de corte, são 12 anos de idade. O médico ele não precisa de nenhum exame complementar para fazer o diagnóstico de TDAH. O que ele precisa é fazer uma conversa demorada com a família para poder entender aqueles sintomas, colher dados não só com a família, mas também com cuidadores. Então é importante que a pessoa que esteja atendendo essas crianças receba informações da escola, receba informação de terapeutas que acompanham aquela criança, como, por exemplo, psicólogos e fonoaudiólogos, ou mesmo até um professor particular que acompanha aquela criança, porque muitas vezes numa consulta médica, por mais demorada que ela seja, você está conhecendo aquela família pela primeira vez e você não convive com aquela criança durante muito tempo. Agora, é importante você conhecer, obter dados de pessoas que convivem muito com essas crianças ao longo de muito tempo. Então, é importante obter esses dados dos cuidadores e dos seus pais. O tratamento, ele segue sempre uma linha em que, se a gente pegar os estudos internacionais, eles mostram que o paciente ele tem mais benefício quando ele faz uma combinação entre o tratamento medicamentoso e o tratamento de terapia cognitivo-comportamental. Então, utilizar isoladamente só o remédio ou só a terapia não funcionam tão bem como quando você utiliza a combinação dos dois tipos de tratamento, que é o que faz com que o paciente tenha maiores benefícios. A melhor saída para se evitar o estigma do TDAH é você informar melhor a população. Na sociedade, de uma forma geral, existe sim muito estigma e muito preconceito em relação aos transtornos mentais de uma forma geral. A melhor maneira de combater isso é com conhecimento. Então, as associações de pacientes têm um papel muito importante nisso, de difundir informações. As associações de profissionais de saúde mental, principalmente, que lidam com esses pacientes, existem associações médicas, de psicólogos, de fonoaudiólogos.
de terapeutas ocupacionais que lidam com esse grupo de pacientes e que podem trazer informações importantes para a sociedade, para que as pessoas conheçam melhor e que elas não tenham nenhum estigma em relação a esses pacientes e que possam melhorar a convivência desses pacientes em termos sociais.